A névoa parecia mais densa naquela manhã, quase sólida, como se tivesse peso. O soldado Thomas Ainsworth segurava o rifle com força enquanto seu pelotão avançava pela terra de ninguém em direção à antiga rede de trincheiras abandonadas. A madeira úmida das paredes estalava com seus próprios passos, e a água barrenta alcançava os tornozelos. Thomas olhou para os lados, baixa, quase imperceptível, mas claro o suficiente para que todos parassem ao mesmo tempo. James, o mais novo do grupo, apontou para uma entrada lateral e jurou ter visto alguém correndo. Thomas encostou o ouvido numa das paredes e ouviu respiração quando tentaram segurá-lo. Ele gritou como um animal encurralado e desapareceu numa passagem estreita. Alan foi atrás, mas só encontrou o capacete de James preso no chão, como se tivesse sido enterrado ali segundos depois de sua queda. Cavaram freneticamente, mas só encontraram lama e ossos infantis. Muitas vindo do outro lado da madeira, como se dezenas de corpos estivessem enterrados ali, vivos e sufocando. Um dos soldados caiu de joelhos e começou a rezar, mas a oração foi interrompida por um jorro de água preta que saiu de sua boca, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Cada canto tinha um cheiro diferente: queimado, sangue, flores podres. E Thomas teve a certeza de que as trincheiras não eram apenas estruturas abandonadas, não com barulho ou luta, mas como se esvaziados os olhos perdiam a cor, a pele murchava e os corpos tombavam na água sem fazer som. Thomas tentava manter os que restavam unidos, mas já não conseguia ouvir direito. As vozes sussurravam o tempo todo, e às vezes, ele próprio respondia sem perceber. E quando terminou, percebeu que sua escrita era idêntica àquela que encontrara no primeiro diário. Chamavam novos nomes que ele ainda não conhecia, mas que em breve conheceria, porque ninguém partia daquelas trincheiras. A guerra nunca terminava ali. E cada silêncio nas paredes era apenas um soldado esperando para sussurrar, identicamente tremida, igualmente molhada. O ciclo estava completo, ele já estivera ali antes. Sempre estivera. E agora, apenas esperava pelos próximos que viriam, como se já estivesse há muito mais tempo ali do que imaginava. Eram uma armadilha, um buraco cavado no tecido do tempo, alimentado por guerra, sofrimento e vozes de soldados que jamais foram enterrados de verdade. Quando os outros tentaram ajudá-lo, seu corpo já estava murcho, drenado, os olhos negros e vazios. Era o mesmo modelo que ele carregava no bolso interno da farda. Olhou em volta, os rostos nas paredes sorriam, não mortos, apenas observando, esperando, e ele começou a escrever. Não por vontade própria, mas como se fosse apenas mais um capítulo numa história escrita há muito tempo. Só que agora havia 2 corpos a mais. 2 homens do pelotão de Thomas. Mas ninguém tinha morrido, ou pelo menos, era o que achavam. Um dos soldados se ajoelhou e começou a gritar ao ver sua própria face entre os mortos. Congelada em agonia, caminhou até a última sala de terra, onde encontrou uma cova aberta, e acima dela, outro diário. Nele, uma única página escrita. Você chegou. Agora é sua vez de escrever. Mandou que avançassem, mas agora a sensação era de que estavam andando em círculos. As marcas de botas na lama eram deles mesmos. Eles já haviam passado por ali. Seguiram pela bifurcação, mas tudo o que encontraram foram diários encharcados empilhados contra a parede. Thomas se abaixou para pegar um e sentiu o papel úmido grudar em seus dedos. O relógio parara, mas seus corpos estavam exaustos, como se dias tivessem se passado. O ar estava mais denso, quase respirável. Um dos soldados começou a rir incontrolavelmente, e outro arrancou o uniforme, dizendo que estava pegando fogo. A trincheira parecia pulsar, como se tivesse um coração próprio batendo sob seus pés. A tinta escorria pelas páginas, tinta fresca. Ele leu as primeiras linhas, todos de pé, enfileirados contra a parede com os olhos abertos e expressão de terror congelada. O mapa que levavam já não fazia sentido, menos as bifurcações mudavam de lugar, os túneis se alargavam e se estreitavam sem lógica. Vozes zombeteiras ecoavam pelas passagens, recitando trechos dos diários que haviam lido. E os nomes deles agora apareciam esculpidos nas paredes, em letras trêmulas e fundas, como se arranhadas com as unhas. Nenhum deles tinha ferimentos visíveis. Era como se tivessem morrido vendo algo terrível, algo que ainda estava ali. Thomas se aproximou para examinar um deles e viu que seus próprios olhos estavam refletidos nos olhos do cadáver. E piscaram. Era uma descrição precisa da missão deles, menos nomes, horários, trajetos. E o diário terminava com a frase: eles já estão aqui. A estrutura da trincheira parecia se estender muito além do que o mapa indicava. Cada passo parecia mais difícil, como se algo tivesse puxando-os para a base. Os sons ao redor se multiplicavam, gritos abifados, passos em direção contrária, vozes chamando por seus nomes. Alan, o sargento, parou repentinamente e olhou para trás com os olhos arregalados. Disse que tinha ouvido a voz da mãe,
morta há 20 anos, sussurrando seu apelido de infância. Ninguém riu. Não ali as velhas linhas cavadas durante a guerra estavam diferentes, menos mais profundas, mais estreitas, e havia símbolos riscados no interior das paredes com algo que parecia sangue ressecado, ou tinta preta recém-aplicada. Alguém ainda andava por ali. O cheiro de lama podre e pólvora envelhecida preenchia o ar. Haviam sido enviados para investigar o sumiço de uma patrulha inteira, menos 8 homens desaparecidos sem vestígios. Como se a terra os tivesse engolido ao se aproximarem do buraco principal que dava acesso à linha de trincheiras. Thomas teve a nítida sensação de estar sendo observado, embora o campo estivesse vazio e morto. Desceram um por um na escuridão fétida das trincheiras. O primeiro som estranho veio em forma de risada infantil. Os homens começaram a se sentir inquietos. As lanternas começaram a falhar. Uma por uma, a luz piscava, revelando brevemente rostos entre as tábuas, desaparecendo logo em seguida. James foi o primeiro a correr. Alegou ter visto um menino em uniforme da Guerra da Crimeia, com olhos vazios e pele esverdeada. Com um grupo em pânico, Thomas assumiu a liderança com dificuldade. O tempo ali dentro já não fazia sentido. Ao virarem uma nova esquina, encontraram os corpos da patrulha desaparecida. Desesperado, mandou que recuassem, mas o caminho de volta havia desaparecido. Thomas percebeu então a presença de algo abaixo da lama. Um movimento constante e ritmado, como se mãos tentassem emergir do fundo. A escuridão agora parecia viva, pressionando os pulmões e fazendo o som do coração dos homens ecoar pelas paredes. Seguiram por um túnel que parecia promissor, mas ao sair do outro lado, estavam novamente diante dos corpos da patrulha anterior. Um por um os homens começaram a desaparecer. Quando Thomas ficou sozinho, decidiu seguir adiante, ignorando os gritos, as promessas de resgate e os rostos conhecidos que apareciam nas encruzilhadas. Ele sentiu a mão tremendo ao pegar o lápis preso ao diário. Thomas registrou cada passo seguro, cada nome esquecido. As vozes sussurravam mais alto e agora ele as entendia, não eram ameaças. Iram convites,